Confissões de um Padre Morto. Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Nota ao leitor. Divino Monismo ou Ciência da Unidade. Estas palavras são de grande valia e, infelizmente, estão esquecidas pela nossa humanidade. Sim, esquecidas, porque hoje nos são estranhas, embora muitos tenham sido os grandes vultos da história espiritual do nosso planeta, que nelas falaram para que delas tivéssemos conhecimento e vivência. Quero crer que praticamente todos já ouviram pelo menos uma destas frases. Vós sois deuses. Sede perfeitos como o Pai o é. O reino de Deus está em cada um e não vem com aparência exterior. Conhece-te e realiza-te. Somos imagem e semelhança de Deus. Em essência, e não em aparência, porém, a grande maioria desconhece o real significado e importância destas mesmas frases e a necessidade de sua vivência. Segundo o dicionário, monismo é a doutrina filosófica segundo a qual o conjunto das coisas pode ser reduzido à unidade. Reduzido no sentido de volta ao primeiro estado, sendo Deus o primeiro estado, porque Ele dá origem a tudo e todos. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O divino monismo ensina que tudo e todos voltarão a Deus, ou seja, revela este movimento de origem divina, evolução ou exposição das potencialidades divinas e reintegração total à unidade divina, mantendo as nossas individualidades. Ciência da unidade é o mesmo conceito, porque diz resumidamente que tudo é um, porque só um é o princípio, sendo que tudo isto é regido por uma lei geral de equilíbrio, a qual devemos obediência e cumprimento. E o esquecimento deste conceito tem origem nas religiões que pregam um Deus antropomorfo e fisicamente longe de seus filhos, e tanto nos ensinam a olhar para fora que esquecemos que Deus está dentro de nós. Sendo Deus onipresente, está no íntimo ou fundamento de tudo e de todos, e, portanto, está dentro de nós. E que a nossa volta a Ele não vem com formalismos, é questão de sintonia vibratória, elevação de consciência. Portanto, os religiosos profissionais, aqueles que mandam procurar Deus fora e por meio de exteriorismos, continuam postados nas portas do Templo da Verdade, não entrando e não permitindo a entrada daqueles que poderiam fazê-lo. Assim como os religiosos profissionais da época em que Jesus esteve encarnado entre nós, que disto foram denunciados por ele. E aqueles que se comportam desta forma acabam indo parar em lugares não muito alegres quando desencarnam, pois faltando-lhes sabedoria, não podem ir para lugares de pureza e sabedoria, para onde vão os puros e sábios. E é isto que o livro alerta, pois se trata do testemunho de um padre e a sua trajetória no mundo espiritual, desde o seu desencarne até a sua próxima encarnação. E a história serve de pano de fundo para que o autor nos transmita ensinamentos sobre as verdades divinas com a autoridade que lhe confere a consumação evolutiva de total reintegração a Deus. Não posso deixar de fazer referência ao livro mais importante de Oswaldo Polidoro, O Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, prometido em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, através do qual fica implantado o divinismo, a doutrina de Deus reposta, e de mencionar que os conceitos acima expostos aprendi com as diversas obras do autor. Desta forma, para quem deseja conhecer verdades divinas, o livro Confissões de um Padre Morto é um prato cheio, um verdadeiro banquete. Aproveitem-no. Ricardo Serra.